3, vamos estar lendo a palavra do nosso Deus. Glória, 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 amém. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória. Deus da minha alma. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Josué, capítulo 3, diz assim, a partir do versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Louvado seja o nome de Jesus. Aceitai, Pai. Queridos irmãos, todos nós precisamos de alguma conquista e geralmente nós nos antecipamos e pedimos a Deus tal coisa, mas tem coisa que Deus ele quer fazer. Aqui a gente vê uma situação em que havia uma promessa de Deus para o povo de Israel. Entenda bem, não foi o povo que pediu, Deus então que prometeu para eles que daria algo grande para eles. Agora, quando olhamos a palavra de Deus, na sequência da palavra de Deus, no capítulo 1, Deus pede Josué para levantar, ou seja, se colocar em condições de fazer com que o povo herdasse a terra que ele havia prometido a Moisés, que daria ao povo. E mais adiante, ainda no versículo 12, capítulo 1, Josué fala com as 2 tribos e meia para poderem atravessar o Jordão juntamente com seus irmãos, as outras 9 tribos e meia, para ajudá-los a conquistar também a terra que Deus havia prometido, pois as 2 tribos e meia já haviam recebido a sua herança da lei de Jordão, mas as 9 e meia precisavam, e essas 2 tribos e meia só queriam, na verdade, que Deus fosse com Josué como foi com Moisés. Se isso acontecesse, poderia pedir o que quisesse e eles fariam.
poderia mandar em qualquer lugar que eles iriam. Então, havia ali algo muito bonito e importante, porque eles queriam que o mesmo Deus que operou na vida de Moisés, da sua morte, operasse também na vida de Josué. Porque Deus sempre precisa, na verdade, não é que Deus precisa, mas todo o povo precisa de uma referência para ele diante de Deus. Não tem jeito. E o líder de uma igreja, o pastor de uma igreja, o sacerdote, são essas pessoas que Deus levanta para poder direcionar o povo de acordo com a orientação de Deus. E Josué era essa pessoa que Deus o havia levantado. E na sequência aqui, diz a palavra de Deus que para tanto precisavam atravessar o Rio Jordão. E é bom entender que nesse momento que eles iriam atravessar, era a primavera, em que o rio transbordava, estava com uma corrente muito grande, e não era fácil atravessar. Mas Deus queria mostrar para eles como acontece quando Ele quer fazer. Não existe mar bravo, não existe para Deus isso. Agora, é importante também analisarmos aqui como as coisas devem ser para que as coisas funcionem, para que a gente seja beneficiado, para que a gente seja abençoado. E havia algo a ser conquistado, mas tinha uma barreira, e essa barreira se chamava o Rio Jordão. Teriam que atravessar, e havia todo um processo, havia toda uma cerimônia. Primeiro, na verdade, diz a Bíblia Sagrada que Josué, quando ele levantou e partiu de Sitim, veio até o Jordão. Ele e todos os filhos de Israel pousaram ali antes de que passassem. Ou seja, não se precipitaram, ficaram ali parados e aguardando, esperando o quê? Qual seria a determinação? Como deveriam agir? Como deveriam fazer? Porque às vezes, infelizmente, irmãos, nós sentimos assim, queremos fazer algo, na verdade. Às vezes um líder, um pastor, ele quer tomar uma decisão segundo a vontade dele, segundo o querer dele, mas não quer saber se é da vontade de Deus, não quer saber se Deus está nesse negócio. Ele quer fazer e acabou, e leva o povo junto também. Já tem isso. Se ele fizer sozinho errado, é problema dele. O problema é que ele quer levar o povo junto. E aqui, segundo a Bíblia Sagrada, eles pararam ali e não atravessaram. Nesse momento, nesse interim, aconteceu que depois de 3 dias que os príncipes passaram pelo povo do arraial, ou seja, passaram para o quê? Para comunicá-los o que deveriam fazer. É muito importante isso. Se eu pudesse fazer tudo que eu quisesse fazer, se eu faria, mas será que daria certo? Será que Deus aprovaria? Será que Deus concordaria? Então eu tenho que parar e analisar até que ponto eu posso fazer isso ou aquilo, porque existe um povo, existe uma igreja, existe um rebanho, e qualquer decisão errada pode desmoronar tudo, pode degringolar tudo, e tem que ter prudência em qualquer tipo de decisão que venhamos a tomar em se tratando das coisas de Deus e da obra de Deus. Aleluia! E a Bíblia nos fala exatamente isso, que passou os príncipes, passaram pelo arraial. Os príncipes aqui eram os cabeças, eram as lideranças, e diz a Bíblia, e ordenaram ao povo dizendo:
olha, quando vides a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levassem, parti vós também do vosso lugar e seguia. O que é isso? Não adiantava partir na frente. Tinha ali a arca do Senhor, que significava a presença de Deus, e precisava, na verdade, primeiro tinha que observar. Fiquem parados. Quando a arca do Senhor partir, vocês seguem a arca, segue, não vá na frente, não se antecipe, não se precipite. Essa era a determinação. Como é bom, irmão, quando uma igreja, quando um pastor anda na direção de Deus. Não tem coisa melhor. Ele se autoprotege, ele protege o rebanho, ele anda segundo a obediência de Deus, ele não se precipita. E aqui os líderes aqui chegou e falou para o povo: olha, fique, preste bem atenção, observe quando a arca do Senhor partir. Quando ela partir, pode seguir, não vá na frente. Ou seja, não vá na frente de Deus, vai após Deus, porque Deus vai na frente derrubando todas as barreiras. Deus vai na frente tirando todos os obstáculos. Deus vai na frente abrindo o caminho para que vocês passem em segurança. Aleluia! É assim que deve funcionar, porque segundo a palavra de Deus, foi exatamente isso. Mas também tinha uma outra ordem muito importante: contanto que haja, contudo, distância entre vós e ela, entre vós e a arca, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Ou seja, vocês não conhecem a estrada, vocês não conhecem o caminho, vocês nunca passaram por esse local. Então mantenha a distância, fique um pouco distante, deixa a arca aí na frente, deixa Deus na frente, e vocês vão seguindo. Aonde a arca passar, vocês passam. Aonde Deus passar, vocês passam. Não vá para outro caminho, não vá para a direita, não vá para a esquerda, não se precipite, siga o caminho por onde a arca passar, que significa a presença de Deus no meio do povo, um Deus que nos guia. Preste atenção, amados. A igreja deve ser guiada pelo Senhor e não pelo pastor. O pastor é apenas um ícone de Deus. Ele é um ícone na terra, em que alguém clica no ícone, toca para obter eventuais respostas. Mas ele não pode fazer nada sem a direção de Deus. Ele precisa receber a ordem de Deus, a determinação de Deus. E isso é a coisa mais difícil que tem, porque às vezes você ora 1, 2, 3 anos e a resposta não chega. Às vezes você fica imaginando até quando eu vou ficar orando e eu não vou receber a resposta de Deus. É porque Deus está preparando o momento certo. Primeiro ponto. Segundo ponto, Deus não é obrigado a responder da mesma hora que eu quero. Por outro lado, eu posso não estar preparado para receber a resposta de Deus. Então tudo existe uma sequência lógica. Sequência lógica é essa, uma sequência espiritual. Espiritual porque é direcionada por Deus e não direcionada pelo homem, porque senão o homem se perde. Se aquele povo, na verdade,
nunca passaram antes. Quantas coisas que eu nunca fiz antes, mas também não faço se Deus não me orientar. Não faço se Deus não me orientar. Eu posso até ter um desejo de Deus me falar, eu não faço. Por quê? Porque a obra é dele, a casa é dele, o rebanho é dele, nós somos dele. E não tem coisa melhor você seguir as determinações de Deus. Não tem coisa melhor. Está tudo certo. Demora um pouquinho, é fato. Demora um pouquinho, mas vai acontecer no tempo certo, no tempo de Deus. Hoje eu estava aqui, depois que nós acabamos de dominical, chegou um casal, amigo meu, que congregaram comigo, o pastor e a esposa dele. E eu fiquei muito feliz, porque ele sempre dizia: pastor, eu tenho que ir lá naquela igreja, eu preciso ir lá. E hoje passaram parado aqui. E ele, uma felicidade muito grande, conversando comigo, ele e ela. Só faltava chorar. Uma pessoa que eu fui numa igreja, uma pessoa de Deus, está passando por dificuldade muito grande, mas Deus está tratando dele, Deus está cuidando dele, Deus está preservando ele. Recebeu uma bênção maravilhosa de uma cura da filha dele, incurada, alguém curado, Deus curou a menina, está fazendo faculdade inclusive. Então vocês têm uma ideia, na verdade, que quando eu estive aqui foi uma alegria muito grande para mim. Há muito tempo nós não nos víamos, só por telefone. E quando ele chegou aqui, ficou maravilhado, ele é lá de Macaé. Aquilo me alegrou, porque ele falou umas coisas comigo que encheu meu coração. É toda a oração que eu tenho feito a Deus. Eu imaginei que Deus estava me ouvindo, mas quando ele chegou e disse: estou aqui, porque foi um plano de Deus para estar aqui. Tinha tanto lugar para mim, eu tinha programado para ir no Rio, para ir para o lugar, não teve jeito, até que eu vim parar em Rocha Leão. Tudo é no tempo de Deus. Demora um pouquinho. Eu estou há 4 anos orando, pedindo a Deus uma resposta. E Deus, quando aconteceu, eu falei: meu Deus do céu, que Deus bom é esse, no tempo dele. No tempo dele, segundo a palavra de Deus, que nós podemos ver aqui, e não podemos escapulir, que diz a Bíblia, que às vezes a igreja, o povo não entende, mas disse Josué também ao povo: não é somente ficarem aguardando no momento para atravessar, não é somente ficar distante da arca do testemunho para não se perderem, mas havia outra coisa muito importante e especial hoje para a igreja também, que disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Isso é impressionante. Josué aqui queria dizer: olha, a bênção é para todo mundo. A bênção não é só para mim. A vitória não é só para mim. A vitória é para toda a nação de Deus. No entanto, eu não vou orar sozinho. Eu não vou jejuar sozinho. Eu não vou me abster de alimento sozinho. Vocês também deverão fazer a parte de vocês.
também beberão. Pois meus amados irmãos, tem muitos lugares, muitos pastores coitados, digo assim, que ele, por falta talvez de entendimento, ou talvez pela própria empolgação, ele quer levar a igreja nas costas sozinho. Ele quer fazer tudo sozinho. Ele quer sair socorrendo todo mundo sozinho. Só que ele não tem quem socorre a ele, a não ser Deus. Ele não tem. Porque ninguém está com ele na casa dele, para quem trabalha, no trabalho dele. Quantas vezes ele fica no canto sozinho, porque não pode abrir a boca e colocar para fora aquele que ele gostaria de colocar. Porque se ele fizer isso, vão chamar de frouxo, de fraco, e ele fica aquela coisa dentro dele, na cabeça dele, e fica orando e jejuando, se consagrando para cima e para baixo. Ele não cuida de si mesmo. Enquanto, irmãos, alguns não o fazem pelo menos a sua parte. Não faz. Não tem costume de orar, de jejuar. Não tem costume de se consagrar. Muitas vezes não se esforça para obedecer a palavra de Deus. E aqui, quando Jesus vai falar isso, ele quer colocar exatamente as três coisas. Ou seja, obedeça o que é falado, obedeça o que é orientado, obedeça o que é ensinado, siga as normas vigentes da palavra de Deus. Segundo, a consagração. Primeiro, a obediência. Depois, deveriam se abster de alimento. Isso fazia parte da consagração deles. Era uma forma de se humilhar. Era uma forma de depender de Deus. Depender do agir de Deus. Depender da ação de Deus. Depender de Deus para fazer o que deveria ser feito. E Josué diz: santificai-vos hoje. Ou seja, faça alguma coisa também, mesmo sem merecer. Mas se houver uma dedicação a Deus, se houver uma dedicação na obediência à tua palavra, se houver uma dedicação no jejum, uma dedicação na oração, ou seja, se houver uma dedicação no cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente ouve, no cuidado da forma como a gente age. A santificação exige tudo isso. Naquilo que a gente fala, diz a Bíblia Sagrada, Efésios 4:29, que não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para promover edificação aos que ouvem. Tomar cuidado com aquilo que fala. A santificação engloba também o não mentir. A Bíblia nos fala em João 8:44, Jesus disse para os judeus: vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer o desejo dele. Como fala mentira, fala do que é próprio, porque nunca se firmou na verdade e é pai da mentira. Então, a santificação engloba isso, não mentir. A santificação engloba também amar os nossos inimigos, como está em Mateus 5:44, orar pelas pessoas que nos perseguem. Isso faz parte da santificação, sim, faz parte.
Louvado seja o teu nome, Senhor. E naquela época, na verdade, havia um rio para atravessar. E só Deus tinha poder de abrir aquela água. Era um momento difícil, as ribanceiras muito fortes, correnteza e tudo. Era uma época, na verdade, exatamente que acontecia isso, na primavera. E aí não tinha como, humanamente falando, não tinha como eles passarem ali. Mas havia, queridos, 9 tribos e meia para passarem. Uma multidão de gente, uma multidão de pessoas de Deus que precisava passar. E somente Deus poderia realizar aquele milagre. Mas para Deus realizar aquele milagre, havia cobrança de santificação, cobrança de vida com Deus, cobrança na verdade para que Deus usasse de misericórdia e os abençoasse. No entanto, Deus não mudou. A Bíblia nos diz na carta aos Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não houve mudança nela. O mesmo Deus que cobrava no passado, Ele cobra no presente. O mesmo Deus que falava no passado, Ele fala no presente. O mesmo Deus que exigia no passado, Ele exige no presente. E vai exigir daqui para frente, que é o futuro. O mesmo Deus do pretérito é o Deus do presente, é o Deus do futuro, é o Deus que vela pela tua palavra, é o Deus que cuida da tua igreja, é o Deus que cuida do teu povo. Ele, você e nós precisando de uma resposta de Deus. No entanto, precisamos ter uma vida de consagração, uma vida de sinceridade. Oh, aleluia! Abrindo a nossa boca com coisa para edificar aquele que está do nosso lado. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Por isso, meus irmãos, santificai-vos hoje. E a Bíblia nos falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Olha só que impressionante. Primeiro a ordem foi para o povo esperar a arca se mover e começar. Aí a ordem agora foi para o sacerdote: agora vocês levante a arca e comece a caminhar. O resto agora é com Deus. A Bíblia nos fala que quando os sacerdotes e levitas, levando a arca do Senhor, que colocou os pés na porta do mar, na porta do Rio Jordão, a água se abriu. A água se abriu. Um grande milagre aconteceu. Uma grande maravilha aconteceu. Eu quero que Deus realize um milagre na minha vida, maravilha na minha vida. Mas o que é que eu estou fazendo para merecer tal? Por isso, igreja do Senhor, Deus não mudou. Ele continua a mesma pessoa, do mesmo jeito, do mesmo amor. E nós, como servos de Deus Altíssimo, precisamos desenvolver mais na oração. Como eu falei aqui na vez passada, na quinta-feira, olha o que aconteceu no Rio de Janeiro, olha o que está acontecendo no Brasil. A igreja não descansa.
Escute, a igreja ora. A igreja ora, para que Deus ouça e use de misericórdia e traga um alívio. Traga um alívio. Mas você vai dizer, mas pastor, tem que acontecer para Jesus vir buscar a igreja. Presta atenção numa coisa. Ezequiel capítulo 18, a partir do versículo 20, diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. E eu não posso me alegrar, eu não posso soltar fogos. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu não posso soltar fogos e dizer, bem feito, matou mais de 120 pessoas. O cristão não faz isso. Verdade, Pai. Porque se Deus não se alegra, por que eu vou me alegrar se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida? E se assim eu fizer, eu vou estar lutando contra Deus. Eu vou estar indo para o propósito de Deus. Por isso a igreja, ela deve orar, ela deve clamar, ela deve pedir socorro, porque o homem na terra não tem socorro para isso. O homem não vai conseguir resolver isso. Só Deus tem poder para resolver tal crise que essa questão é uma questão espiritual. E a igreja é a maior autoridade espiritual de Deus na terra, a qual somos nós, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, meus amados